Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina de Ciência Política. Vocês me ouvem bem? Tá bom. Sim. É que hoje eu não estou em Maringá, estou em Curitiba. Eu vim resolver uns problemas aqui. Aí, às vezes, se a conexão estiver meio instável, vocês me avisam para eu verificar o que a gente pode estar fazendo. Bom, um aviso aí, né? Alguns alunos vieram me procurar durante a semana para a questão da atividade. O professor coloca atividades ali com prazo de uma semana. Porém, tá, pessoal? Aquele prazo de uma semana ali, se vocês não conseguirem fazer, não conseguirem cumprir, tá? O professor aceita, mesmo que seja com atraso, tá? Até o final do bimestre, que daí é a nossa semana de provas. O sistema do AVA, tá? Principalmente para o pessoal que está começando o primeiro semestre agora, ele aceita tá, as atividades fora do prazo. Ele vai avisar ali que foi em atraso, porém ele aceita. O que ele não vai aceitar, tá? Que tem data de fechamento e daí, passar dessa data, você não consegue juntar mais o documento. São as avaliações, primeiro, segundo bimestre, prova substitutiva quem for fazer e o exame final. Assim, as 4 situações principais, hein? E, salvo engano, também a prova multidisciplinar, que daí no segundo bimestre. Tá? As nossas atividades semanais, eu preciso pôr aí um prazo semanal, pois elas decorrem da aula, né? Então, dessa aula, inclusive, já está postada para a semana que vem, dia 17, né? Para dar uma semana contando com o dia da aula. Porém, né, aqueles que não conseguirem cumprir esse prazo, ou não só dessa aula em diante, como da aula passada, não tem problema, o professor aceita, tá? A gente flexibiliza aí, até porque a gente sabe como é que é essa questão de internet, então não tem tantos problemas dessas atividades. Reitero aí as avaliações, vai ter o problema aí, se não fizer as avaliações no prazo, aí vai ter maiores problemas. Porém, tá? No período de avaliação, na semana de avaliação bimestral, vocês não possuem aula nos dias de avaliação. Então, acaba ficando até um pouco mais fácil aí para conseguirem elaborar as respostas e postar no sistema, tá? Não deixando as avaliações para a última hora. Avaliações que eu falo é prova primeiro bimestre, prova segundo bimestre. As avaliações semanais, as atividadezinhas de cada aula, eles podem preferencialmente postar dentro do prazo, porém, quem eventualmente tiver algum problema, tá? O professor aceita até a última semana do bimestre. Só fazendo reiterando aí, eu acredito que nós falamos isso aula passada, quando foi falado do método de avaliação. Se eu não falei, foi uma falha minha,
porém reiterando ou falando para vocês, tá? Na aula passada, nós vimos, então, o nosso plano de aula, não, nosso plano de aula, nosso plano de ensino, nós vimos o nosso cronograma, né, o programa do semestre, programa de avaliação do semestre, programa de conteúdo do semestre, tem ali a referência, e nós falamos sobre a dicotomia do interesse público, do interesse privado, do direito público, direito privado, né? Em resumo, em conceituação ampla, dicotomia, a interdependência, a interrelação e a diferença do que vem ser público e privado. Quanto a tudo isso que o professor falou, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Tá. Então, lá é o seguinte, tem aquela atividade lá que fala do Aristóteles, né? Inclusive tem um texto e tem Isso, aquela. Ali vai ser a tarefa, né? isso. Tá. No fórum do debate, a gente Não, o professor comenta. não está usando o fórum de debate por enquanto. Sim, mas seria entre esses assuntos do Aristóteles, né, o homem, o animal político, né? E a questão do público e privado, não é? Não, o público e privado foi o conteúdo da aula, tá? Então Aí não está. a questão do Aristóteles é que foi a questão da nossa atividade, que daí você tem que postar o anexo na tarefa lá. Porque eu estou com dificuldade de colocar ali. Eu estou com dificuldade, eu sempre tenho dificuldade. Eu acho que é esse meu computador aqui. Mas eu vou tentar pegar um jeito, daí eu É, posto lá. o que eu aconselho até a tirar uma orientação maior, mais aprofundada com os colegas que já estão aí desde o semestre passado, e Ah, também ali a questão da tarefa, você vai, né, tem o enunciado, aí depois embaixo tem a tarefa. é. O fórum de discussão eu não estou usando. Quando eu for usar, eu vou. Você faz a resposta no arquivo. Tá Professor, bom. travou. Então, o importante agora, então, é a questão da discussão do Aristóteles, lá que tem um texto, e eu fazer, Isso. né, a questão do homem possuir linguagem, aquela coisa toda, né? E mais alguém fez alguma pergunta? Desculpa. Não, professor, é que seu áudio travou, não consegui entender. Que você, desculpa, você não entendeu até que A que sua, não ficou entendido aí? a sua explicação da pergunta do Marcos Ah, tá, travou. não, é que ali no AVA vai ter o campo do fórum e tem o campo da tarefa. O campo do fórum eu não estou usando. Quando eu for usar o campo do fórum, para se fazer uma discussão, um debate, eu vou avisar. Então, tem ali o campo do material da tarefa, que é o questionamento, e embaixo tem o campo da tarefa, que daí vocês vão clicar para enviar um arquivo, enviar um arquivo para o professor. Então, vai ser feito um arquivo num documento de texto, e daí vocês encaminham diretamente para o professor. Entendi, obrigada. Aí, assim, como o meu sistema é um pouco diferente do de vocês, eu não tenho como precisar como é que faz esse envio. Aí, aí o que eu oriento? Tem um pessoal que já está aí no segundo semestre, começou semestre passado, aí vocês buscarem uma orientação maior com esses alunos para ter uma concepção maior e melhor do sistema.
Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento? Ok, professor, obrigada. Nada. O pessoal que já teve aula comigo semestre passado, eu sempre vou estar fazendo uma retomada rapidinha, assim, do que nós vimos na aula passada. Às vezes, se precisar de algum aviso, alguma coisa, eu também faço do começo da aula. Então, passado aí essas considerações iniciais, é, na aula de hoje, tá? Nós vamos, então, é, adentrar especificamente no nosso conteúdo, que hoje, então, nós vamos aí entender. Aí eu coloquei aí dois autores para vocês. No slide eu coloquei o Bobbio, Norberto Bobbio, Dicionário de Política, o livro que eu extraí. E no material ali eu coloquei o livro completo do professor Paulo Bonavides, que daí do Paulo Bonavides são os dois primeiros capítulos. Do Bob eu coloquei só as partes que nós iríamos usar, porque é um livro bem grande. Inclusive, normalmente, o livro do Bob, o Dicionário de Política, é dividido em dois volumes, de tão grande que ele acaba sendo. Então, foco do nosso. Boa noite. O foco do nosso estudo hoje, então, vai ser aí, então, o que é política e o que é ciência política e a sua relação com as demais matérias do conhecimento aí. Nós vamos verificar aí que são as ciências sociais e, de uma forma ou de outra, elas, elas possuem alguma relação para com a ciência política, seja maior ou menor grau. Tá? Então, como eu falei para vocês, vou abrir o meu arquivo aqui. Então, como eu havia falado para vocês na aula passada, quando nós passamos pelo conteúdo programático, então eu fiz ali uma pincelada rápida sobre cada um dos temas. Então, política, né, no seu conceito clássico, ela tem referência com polis ou politikos, né, que são todas as coisas que possuem relação com a polis, que na época da Grécia Antiga era a cidade ou cidade-estado. Se nós formos trazer hoje para uma concepção moderna, a polis é o estado considerado aí no nosso caso, país Brasil, país Estados Unidos. Então aqui a nossa polis
que na época grega era dividida lá, então tinha a polis Atenas, a polis Esparta, outras polis dentro da Grécia, tinha-se também, né, essa concepção dessas cidades, tanto que cada uma delas possuía um regime próprio, né, um regime de governo. O Atenas prisava mais pelo debate, mais pela democracia. Esparta já era aquela questão de Leônidas, né, mais voltado para o rei, para a monarquia, para o autoritarismo, todas aquelas questões das crianças com deficiências entre aspas, né, que podem ser deficiência como nós temos concepção hoje, porém pode ser também que não tinha um corpo próprio para a questão militar, eram mortas. Então, a primeira concepção de política surge aí. Né? E aí, como a nossa atividade nos trouxe aí da aula passada, de por que eu questionei da questão de Aristóteles dizer que o homem é um ser político, né? Exatamente por isso. Então, nós temos aí que a política é tudo aquilo que diz respeito à cidade, ao Estado, né? Podemos trazer, inclusive, Estado no Brasil como uma federação, cada ente tem uma parcela de autonomia, poderíamos colocar aí tanto para o município Maringá, para o município Curitiba, para o estado do Paraná ou para o país Brasil, que são parcelas aí, possuem autonomia, poderiam ser consideradas como polis, até porque tem um governo, tem o seu representante, seja no seu poder aí executivo ou legislativo. Não se preocupem que essas questões do Estado, que efetivamente venha a ser o Estado federal, Estado unitário, Poder Executivo, Poder Legislativo, apesar de serem questões que nós estamos vendo aqui, que o professor está falando, nós vamos analisar de forma aprofundada nas próximas aulas. Tá? Então, é tudo aquilo que se menciona em relação à cidade. Então, ele colocava ali, né, que o homem é um ser ou um animal político, que é para viver em cidade, em sociedade, trazendo para os termos modernos, tá? Então, aqui, além, né, de você poder colocar da questão da cidade, nós podemos colocar da cidade ou até mesmo de tudo aquilo que é sociável, tudo aquilo que é social, tá? Então, foco aqui são as relações entre pessoas. Então, por isso que nós estudamos aí e vemos agentes políticos. Por quê? Porque, né, o agente político, administrador, poder executivo, chefe do executivo, presidente da República, agente político, legislativo, os senadores, os deputados, que fazem as leis, né, que trabalham ali como representantes do povo, do interesse do povo, hoje, né, no Brasil que nós temos. Na época de Aristóteles, nós poderíamos colocar ali em Atenas que cada cidadão, né, cada grego ateniense que tivesse a caracterização desse cidadão, ele poderia ser um agente político, ele estaria na ágora, né, na praça central, debatendo, levando os seus problemas para que fosse resolvido, ou para que se tivesse uma lei, ou para que o conselho ali que administrasse resolvesse um determinado problema. Página 2. Perfeição.
Aí, com toda a evolução que nós tivemos, né, nós tivemos aí evoluções com obras, seja com Nicolau Maquiavel, com Príncipe, Thomas Hobbes, Montesquieu, John Locke, todos esses estadistas, teóricos do Estado que traziam ali, né, formas de se ver, regime de governo, como gerir a sociedade, como administrar um Estado, foram trazendo evoluções para o conceito de política, e hoje, nos tempos modernos, nós temos como política aquela atividade ou conjuntos de atividades que tenha, e de alguma maneira tenha como referência a polis, ou seja, o nosso Estado como nós temos hoje, né? Aí nós vamos ter uma divisão, né? A polis sendo o sujeito. Quando nós temos aí, de repente, uma questão de ordenar ou proibir, né? Uma questão de fazer uma gerência, de tirar recursos de pôr para um outro, de resolver um problema social, né? Ou como um objeto, quando nós estamos discutindo aí se nós vamos aumentar, se nós vamos diminuir, se nós vamos eliminar as instituições políticas, o Estado ou o poder dele, né? Então, quando nós formos falar aí nessas situações, então, aí de regimes propriamente, né? De aumentar, diminuir, eliminar o Estado ou seu poder, aí, até aí, pessoal, até esse ponto aí, alguém tem alguma dúvida quanto a essa questão de política, do que vem a ser, de como surgiu, né, o seu avanço histórico aí? Esses pensadores clássicos, tá? Nós vamos falar deles algumas vezes aí em cada aula, como, não sei se vocês chegaram a ler inteiro a obra do Aristóteles, assim como na obra dele, os que o sucedem, eles trazem ele várias concepções, né, vários pontos filosóficos, mas trazem alguns pontos de o que é, o que deve ser, né, o que poderia ser, o que teria de ser. Então ele traz essas questões filosóficas, mas ele também faz a análise, né? O Aristóteles ali ele faz um estudo das leis, das constituições da época, né? Levando sempre para a época essas expressões leis e constituições. Ele, inclusive, traz ali, na visão dele, quais seriam as formas puras de governo, as formas impuras, as formas certas, as formas erradas. E os posteriores, né, que eu mencionei para vocês, aí, os principais, né, os mais importantes, Maquiavel, Locke, Rousseau, Montesquieu, né, que trazem aí questões pouco mais modernas, né, na época do Iluminismo, da Revolução Francesa. Depois nós vamos ter outros que também trazem, como Augusto Comte, Immanuel Kant, né, pessoas que são filósofos, que são cientistas, que trazem aí várias questões, até nós chegarmos hoje, né, e mais recentemente nós temos outros pensadores, outros estudiosos, né? Então nós temos todo esse apanhado histórico, né?
Bom, vencida então a questão da política, propriamente dita, do que ela é, qual vai ser então parte do nosso objeto de estudo, né? Ela nada mais é então do que algumas relações entre pessoas, algumas ou várias relações entre pessoas, ou entre entes, né? Instituições, chamadas instituições políticas, assim como o fato político, tá? Então, que nada mais são também intrinsecamente ligadas ao Estado, né, às pessoas particulares, mas também ao Estado e ao poder. Poder do Estado, poder das pessoas, quando lidam nessas relações entre pessoas. Passando então, nós entramos aí na concepção de ciência política. Aí nós vamos ver aí, principalmente no professor Paulo Bonavite, né? Ele traz e traça uma evolução do termo ciência, né, que surge com todas as discussões que nós temos hoje, que inclusive nós podemos dizer se a nossa disciplina ela é ou não ciência. Então nós vamos pegar aí hoje, principalmente nós vamos ter as ciências da natureza, né, a química, a física, a matemática, nós vamos ter as ciências do, do homem, as ciências biológicas, medicina, entre outras que decorrem de toda essa estrutura da análise do homem enquanto um ser, né, dos demais seres também fazendo uma correlação com a natureza. E nós vamos ter as chamadas ciências sociais, que aí sim são as ciências que estudam o ser humano em relação para com outros seres humanos. Né? Aqui, alguns nos colocam que nós vamos ter aí a ciência política, a sociologia, parte da filosofia, parte da economia, história. Por que que eu questiono vocês, tá? Se é a ciência política, assim como as outras ciências sociais, podemos colocar o direito também como uma ciência social, tá? Pode ser considerada como ciência ou não. Então, nós vamos ver ali o conceito clássico de ciência. É um ramo do conhecimento que nos permite pesquisa, que nos permite fazer indagações e obtermos respostas. Então, nós teríamos que utilizar aí, fazendo uma análise de um determinado objeto, de um determinado ponto de partida, de um determinado fato, e chegarmos até uma conclusão. Se nós formos pegar aí, principalmente as ciências exatas, ciências da natureza, você consegue reproduzir a qualquer momento, desde que você tenha um laboratório, algo específico, uma determinada situação. Então, você vai pegar ali a água, vai dividir em água, você vai conseguir duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você misturar dois elementos químicos, um ácido e uma base, vai dar água mais um sal, né? Então, você consegue produzir essas situações em laboratório. Ciências biológicas, eu consigo estudar o corpo humano através de um outro corpo humano. Eu consigo fazer exames clínicos de imagem a partir de parâmetros para saber se aquele corpo humano está saudável, se não está. Ah, ele morreu, mas ele morreu de quê? Ah, foi um problema no fígado, um problema no pulmão, um problema no rim. Eu tenho várias doenças, eu sei como tratá-las. Falando ali da questão da física,
construir um prédio, esse prédio caiu, eu consigo precisar porque esse prédio caiu, eu consigo refazer. Qual o grande problema principal aqui das ciências sociais, das ciências humanas, né? Como é que eu vou conseguir reproduzir num laboratório, por exemplo, uma revolução russa que derrubou os czares e implantou a, a questão do socialismo, que daí depois veio o leninismo, o stalinismo na Rússia? Ou como é que nós vamos conseguir reproduzir a questão de Hitler na Alemanha? Ou a questão do governo militar no Brasil e nos outros países da América? Então, alguns dizem que as ciências que nós temos como ciências humanas, como ciências sociais, elas não poderiam ser chamadas de ciência por não ter esse elemento, de você conseguir fazer esses experimentos reproduzindo o passado. Eu consigo fazer experimento? Eu consigo. Vamos pegar aqui um experimento de ciência política. Exatamente hoje, você não vai conseguir precisar porque nós não temos candidato. Vamos colocar aí como pré-candidatos. Você consegue fazer uma pesquisa, quem votaria em Bolsonaro, quem votaria em Lula, quem votaria em Ciro, quem votaria em qualquer outro candidato. Estou elencando nomes aleatórios. Então, nós conseguiríamos fazer uma pesquisa, né, hoje para aderir a essa situação. Porém, né, para eu fazer uma pesquisa de como foi a eleição 2018, hoje eu já não conseguiria reproduzir essa pesquisa. Como aí nas ciências biológicas, nas ciências exatas, ciências da natureza, você consegue reproduzir, você consegue provar que certa situação aconteceu ou não, como aconteceu e por que aconteceu. Nas ciências humanas, né, que estudam o homem em seu comportamento, seja elas as ciências sociais, o direito, a ciência política, a sociologia, a gente poderia colocar até mesmo a história, a economia fica mais complexo. Aí, aí para nós entrarmos tecnicamente dentro de ciência política, né, nós vamos ter aí então duas concepções. O que o professor Norberto Bobbio nos traz, que nós vamos ter ela em sentido amplo e ela em sentido estrito. Então, no sentido amplo, né, seria então qualquer estudo dos fenômenos ou das estruturas políticas conduzido sistematicamente com rigor, apoiado em um amplo e cuidadoso estudo dos fatos com argumentos racionais. Então, nós poderíamos aqui fazer uma pesquisa científica, então uma análise dos fenômenos, colocar um fenômeno político, um dos elementos aí que a gente estuda, então, o voto, sufrágio. Por que se votou no candidato A ou B, o Bolsonaro, o Lula, ou por que se vota, ou por que se irá votar, ou em outros candidatos. Então, você tem esse fenômeno, essa questão
Você pode fazer uma pesquisa hoje, uma pesquisa quantitativa, né? Só que aí que está. Como é uma pesquisa científica, é um estudo desses fenômenos, você tem que sair do vulgo, do conhecimento comum, do conhecimento geral e da opinião. Não utilizando dados imprecisos, tá? Então, nós precisamos nos apoiar com dados que nós temos, que nós conseguimos coletar, mas de forma precisa. Então, vamos lá, vamos estudar na eleição para prefeito, quantas pessoas, levando um exercício aí o ano passado, tá? Que nós tivemos as eleições. Quem votar, imaginando que nós estamos em agosto de 2020, quem vota na Coronel, quem vota no Povo, quem vota no Mariucci, tá? Pegando alguns candidatos da eleição passada para prefeito de Maringá, como exemplo. Então, eu poderia fazer uma pesquisa quantitativa, aí até o Ibope, o Datafolha, o Paraná Pesquisa, levantam com base entrevistando aí um número baixo de pessoas. Poderia fazer essa mesma pesquisa, ou poderia também fazer uma pesquisa com mais pessoas, só que nós estamos levantando um dado estatístico, estamos levantando aí uma questão pontual, né? Que daí a gente já está, inclusive, também fugindo da opinião. Opinião que eu falei é minha opinião. Ah, o porquê que eu acho isso, porquê que eu acho aquilo. Não. Eu vou buscar, vou analisar o fenômeno de uma forma imparcial colocando aqui. Eu não vou utilizar só não vou me basear nas minhas crenças, no meu jogo comum, na minha opinião, ou na opinião sem conhecimento. Eu vou buscar, eu vou dar os conhecimentos para poder fazer a minha pesquisa. Aí, tá, eu já até tratando essa questão do amplo, eu já acabei entrando um pouco também no mais preciso, no técnico, no estrito, né, que é fazer a análise do fenômeno político, sempre que possível. Professor, Oi, depois se tiver uns minutinhos ali no fim da aula, você consegue fazer, não sei, ou talvez no começo da próxima aula, para não ficar extenso, um resumo, porque eu estou bem perdida nessa matéria, assim, tá? Para mim tá começando a entrar um assunto no outro e eu não estou conseguindo entender. não, nós vamos fazer uma revisão mais para frente. Beleza, obrigada. Aí então, tá? No nível mais estrito, então você tem que utilizar os métodos de pesquisa, os métodos de ciência, das ciências empíricas, o Bobbio vai dizer, ou o professor Paulo Bonavides vai nos trazer aí, que nós temos que fazer de forma quantitativa, qualitativa, como eu mencionei para vocês. Tá? Então, tá como nós vimos aí, só para a gente fixar então, temos 3 pontos, nós vimos o que é política, nós vimos o que é ciência, para a gente poder entrar em o que é a ciência política,
que nada mais é, então, aí a ciência que vai estudar os fenômenos políticos, os fatos políticos. Os fatos políticos, fenômenos políticos, eles são aqueles, então, relativos à polis, relativo ao Estado, se nós vamos trazer para algo mais moderno, estudando aí as suas instituições, os seus institutos, os seus elementos. Ah, professor, quais seriam os elementos ou os institutos políticos, do fato político? Então, nós vamos ter o Estado como si, tendo seus elementos, né? Nós vamos ter aí os regimes de governo, as formas de governo, monarquia, democracia, república, autoritarismo, né, as ditaduras. Dentro da democracia, a questão do voto, a questão do mandato dos representantes, a questão propriamente dita do poder. Então, esses seriam os fenômenos, os fatos políticos ou as situações que nós vamos analisar estudando a ciência política. Essa primeira aula, pessoal, ela é um pouco mais confusa mesmo, porque nós precisamos tratar esses conceitos, tá, para que a gente consiga adentrar efetivamente dentro da teoria da política e da ciência política. Bom, então, nós temos aí, tá, 3 principais aspectos da ciência política que eles foram trabalhados de formas separadas. Hoje se tem aí que a ciência política ela tem esse tríplice prisma ou tríplice aspecto. Então seria o aspecto filosófico, o aspecto sociológico e o aspecto jurídico. O aspecto jurídico, então, seriam as próprias normas, né, trazidas aí pelo positivismo de Hans Kelsen. Então, nós teríamos que ter normas também para a política. Então, nós temos aí normas do direito eleitoral, por exemplo, nós temos normas do direito constitucional, que vai tratar várias relações de como as pessoas exercem o poder, de como elas se relacionam, melhor dizendo, como elas se relacionam com o exercício do poder do Estado, seja na sua forma executiva, legislativa, judiciária. Então, nós temos essas normativas, até o próprio, hoje, direito administrativo, que nada mais é do que aí o estudo do executivo, né? Nós temos aí o que alguns chamam de direito político, que a Constituição traz ali quando fala da parte da estrutura eleitoral e do legislativo, então todo o andamento de como é que é um projeto de lei, etc., seja a nível federal, estadual ou municipal. Nós vamos ter aí, então, o seu aspecto filosófico, que é a questão do dever ser, né, de como as coisas deveriam ser, como elas devem ser ou como elas deverão ser, analisando ou o passado, ou o presente, ou o futuro, muito no campo das ideias, e a questão da sociologia, o aspecto sociológico, quando nós entramos aí dentro da teoria de Max Weber, Augusto Comte, que trouxe o positivismo, Augusto Comte que trouxe o positivismo na sociologia,
sociologia positivista, e Max Weber, que aí traz a questão da sociologia política. Então, é o estudo das relações sociais políticas. Né? Esses aspectos, quando estudados separados, eles são incompletos. Né? Apesar de cada momento histórico ter cada um desses ramos do conhecimento tentado puxar o estudo da ciência política para si, eles são incompletos. Por isso que aí nós vamos falar em tríplice aspecto, tríplice prisma, que nós temos sempre que analisar, estudar nesses três aspectos, nesses três prismas. Então, nós temos aí, hoje, tá, principais ramos do conhecimento que fazem parte do estudo da ciência política. São esses três, porém, tá, nós temos outros ramos do conhecimento que influenciam ou que são influenciados pela ciência política. Como nós vimos aí de Aristóteles para hoje, nós temos toda uma evolução histórica. Então, nós não podemos dissociar o método de análise histórico ou a história, sempre que nós formos fazer aí uma análise de ciência política. Então, a ciência política, ela influencia diretamente na ciência política, a história, quando nós vamos analisar como as coisas eram até chegar à sua evolução de como elas são hoje. Nós temos aí também, tá, a questão da economia, inclusive, né, nós temos as chamadas políticas econômicas, né, políticas macroeconômicas, política fiscal, política monetária, política cambial, que nada mais é do que uma manifestação da política na economia. Então, nós temos influência na política, na economia e da economia na política, né, até porque os sistemas econômicos, eles são sistemas que envolvem economia, política, sociologia. Então, também tem aí, andam juntas, uma influencia a outra, tá? Nós vamos ter também, como eu falei para vocês, a filosofia e o direito, principalmente o direito constitucional, e no Brasil, né, nós temos o direito eleitoral, que envolve questões aí de direitos políticos. Falo no Brasil porque nem todo país, nem todo estado possui um direito eleitoral, possui uma justiça eleitoral. Exemplo próprio dos Estados Unidos lá, que eles não têm uma justiça especializada, não tem uma justiça eleitoral, é a própria justiça, entre aspas, comum, né, as cortes estaduais, depois a Suprema Corte, que vai fazer essa análise, porém eles não possuem tribunal eleitoral, regional, superior eleitoral, para ter esse viés. Tá? Um exemplo aí, então, de questão de direito eleitoral que eu falei que tem no Brasil, outros países não têm. Então, podemos falar de uma forma mais genérica do direito constitucional ou do direito público como um ramo mais amplo do direito. E, mais recentemente, nós temos aí a questão da psicologia, que a psicologia, ela busca dizer aí que ela faz uma análise dos indivíduos, né, que o poder, o controle das pessoas, das massas, das classes, acaba sendo de uma forma ou de outra, por questões ideológicas, por questões que atingem a psique, porém, né, na minha concepção, essa questão da psicologia social não se aplicaria à ciência política, porém,
nós temos aí também a psicologia que diz que tem algum impacto na ciência política, até porque nós somos pessoas, né? E as pessoas são controladas em termos aí pelos seus desejos, pelos seus anseios, e tudo surge, querendo ou não, com base na psique. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? A colega falou de resumo, tá? O, o arquivo do slide, tá? Ele tem ali nas suas primeiras páginas as partes mais importantes, tá? do que nós tratamos. E no Bonavides nós temos ali os 2 primeiros capítulos que também são mais aprofundados que nós vimos na aula hoje. Como de praxe, tá? A nossa última aula antes da nossa avaliação, que agora de cabeça o professor não vai lembrar quando vai ser a semana de provas, mas uma semana antes nós sempre fazemos uma revisão de todo o bimestre. Tá? Essas questões mais introdutórias, de repente, até lá, por si só, já se resolveram, se não lá na revisão nós fazemos algo um pouquinho mais aprofundado ou tirando pontos, dúvidas específicas para que não se tenha esses questionamentos para a avaliação. Professor, Sim, o livro que o senhor deixou da ciência política, ele explica melhor sobre o que o senhor estava falando? sim. Os 2 primeiros sim. capítulos. Beleza, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Professor, Sim. sobre o que eu tinha falado do resumo, para que a gente não chegue até o final, né, da matéria ali, fazer um resumão antes da prova, porque daí a gente acaba que não aprende, a gente meio que aprende para fazer a prova, e não para absorver esse conhecimento. Queria ver com o senhor se tem a possibilidade de fazer ali, porque eu entrei nesse slide que você falou. Para mim, eu não sei se aqui o meu pacote do Windows que está com problema, ele não abriu. Ele abriu assim, como se fosse para montar um slide. Ele não tem nada ali vinculado. Porque assim, a gente entende, né, que a deficiência do senhor, mas se puder colocar um slide que tenha alguma coisa para a gente acompanhar enquanto o senhor fala... Mas eu até... Karen, eu confirmei esse slide com que eu pedi para conferirem para mim. Tem algum colega na sala que pode abrir para ver? Eu abri também aqui, não tá, ele tá tipo uma tela só com texto, com conteúdo todo bem grande. Aí acaba ficando como se estivesse montando, né? No meu tá bem minúsculo. Eu não conseguia acompanhar o slide também. O meu também. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou trocar esse slide, tá? Porque dizem ali que tem que ser um slide. Eu vou tirar ele do slide, então, e vou colocar o arquivo de texto que eu tenho, que eu usei como base para fazer o slide. Às vezes a gente nem precisa de ter todo ali um slide elaborado, assim, os principais pontos, só para a gente se orientar, porque o que acontece? A gente fica só ouvindo, então fica mais difícil para a gente ter algum parâmetro, porque assim, o senhor vai falando, a gente começa a escrever, ali no meio a gente acaba parando e vai para um outro tópico, para depois voltar e ver a aula. Se a gente tivesse assim, algum tópico já para ir poder acompanhando... Não, beleza, eu vou providenciar isso, então. Obrigada, professor. O dessa aula eu vou refazer, então, aí no decorrer do mês aí eu posto. Das próximas aulas eu já vou fazendo dessa forma. Professor, Sim. eu entrei um pouquinho atrasada, você estava falando
da tarefa que você colocou lá e que já venceu ontem. E eu não fiz. Isso, Tem como ainda fazer? sim, tá? Eu aceito as tarefas até a semana da prova do bimestre. Tá? O sisteminha ali, ele aceita também, ele vai dizer para mim que foi enviado com atraso, mas ele vai informar que foi enviado. Então, só tem que enviar um arquivo de Word ali no campo de enviar a tarefa para o professor. Tá? O fórum de discussão eu não estou usando. As únicas tarefas que o sistema não aceita atrasadas são as provas. Tá? Agora, essas atividades semanais eu coloco, mas eu sei que, além das aulas, nós temos outras atividades, e às vezes nós temos problema da internet também. Então, eu sou bem flexível, eu aceito elas aí até o final do bimestre, sem problema algum. Inclusive, se alguém tiver dificuldade, tiver problema, quiser também me enviar por e-mail, não tem problema. Teve alunos o semestre passado que, além de postar no AVA, ou não tendo certeza do AVA ou não, me enviou por e-mail, tá? Porém, assim, essa questão do e-mail somente como um último recurso mesmo, tá? Vamos tentar primeiro o AVA, para não ter problemas, e até para o professor não ter problema para gerenciar depois. Assim, não é que eu não vá aceitar por e-mail, mas o e-mail como um último recurso aí para casos extremamente pontuais. Via de regra, pelo AVA até a semana da prova. Mesmo que seja com atraso, ele vai aceitar. Ok, e deixa eu entender. Você colocou os livros ali em PDF e é pra gente fazer explicar o que a gente entendeu sobre o assunto. Pode ser em tópicos ou em texto, certo? Isso. Entendi. Na verdade, o da semana passada, eu coloquei o livro ali do Aristóteles, porque eu fiz uma pergunta em cima do posicionamento dele. Você fez a Você pergunta pode... em cima da frase, né? Isso, da frase, que assim, é um entendimento do livro. Pode ler o livro para tentar entender o que ele fez, ou você pode fazer as suas pesquisas na internet também. Tem pessoas que explicam, de repente, de uma forma mais simples, o entendimento dele ali. Né? O professor mesmo fez algo bem superficial na aula hoje, né? Do fato de nós sermos um animal político, um ser político, de viver em sociedade, viver em cidades, mas ele faz alguns outros apontamentos ali. Né? Então é só fazer essa análise. O outro livro que eu coloquei daí, que é o do Bobbio, foi simplesmente ali para ser um alicerce da disciplina, da aula daquele dia, que a primeira parte do livro ele fala sobre a dicotomia do público e privado. Ok, muito obrigada. Nada. Aí na aula de hoje também já coloquei uma perguntinha ali, que daí a resposta da perguntinha também já vai estar no material aí do professor Paulo Bonavides. Bom, pessoal, então, vou fazer para as próximas aulas que a colega pediu. Dessa aula aqui eu já vou verificar aí como é que eu vou fazer para estar alterando. E daí, conforme eu for alterando, for postando, eu vou avisando vocês, tá? Bom, por hoje é isso, tá? Então, aí, uma boa noite a todos, uma boa semana. A gente se vê na nossa próxima aula. Boa noite, Tchau, professor. Boa noite, Tchau, Boa professor. noite. Boa Boa noite. noite, Boa professor. professor. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, Oi, você vai postar a gravação da aula hoje no AVA? Ou amanhã? vou. Hoje? Tá bom, então. Entre hoje e amanhã pela manhã. Tá bom, beleza. É que assim,
às vezes o Google demora para mandar ela pro e-mail, né? Aham. Assim que ela chegar, eu posto ela no Ava, assim. Tá bom, obrigada. Nada.